Olá, amigas e amigos. Hoje você vai saber sobre concurso público e exame da OAB. Vale a pena a carreira pública? O que se deve fazer para se preparar convenientemente para um concurso público? E o exame da OAB, quais são as novidades? Então, vamos ter agora tudo isso com a entrevista com o professor Paulo Peixoto. Bom dia, professor. Bom dia, muito obrigado a todos pela presença. Então, o professor Paulo Peixoto vai esclarecer tudo isso. Ele é professor de cursos de preparatórios para concursos e para o exame da OAB. Advogado formado pelo Mackenzie, né, com especialização em Direito Tributário. E também professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Advogado e consultor jurídico. Professor, nós fizemos uma pesquisa recentemente. Observamos que no Brasil, cerca de 11 milhões de pessoas trabalham como funcionários públicos, que isso equivale mais ou menos a 12% da nossa população de trabalhadora, né? É um número bem expressivo, né? Não somos o país que mais tem funcionários públicos, Estados Unidos tem muito mais, Europa tem muito mais, embora ali tenha uma qualidade de serviço bem melhor do que a gente encontra aqui no Brasil, né? Então, a gente vai ter vários pontos para esclarecer, e o primeiro deles: vale a pena a carreira pública? É compensador para pessoas renunciar, de repente, a um empreendimento no qual ela possa ter a chance de ficar rica? Vale a pena ser um funcionário público? Bom, doutor, essa é uma pergunta que eu escuto bastante ao longo dos anos. E os alunos, quando chegam, né, resolvem estudar para concursos, muitos deles, em certo momento, para e pensa: bom, será que vale a pena mesmo? E a melhor resposta que eu acabo dando para os alunos é: depende. É aquela resposta clássica do direito. Por quê? Tudo depende daquilo que a pessoa tem, os objetivos de vida. O concurso ele é muito bom para aquela pessoa que busca, geralmente, então acho que uma estabilidade e, dependendo do concurso, uma boa remuneração. Porém, para que você consiga atingir essa estabilidade, essa boa remuneração, ele exige uma renúncia muito grande. Dependendo do concurso público, são pelo menos aí de 2 a 3 anos estudando para conseguir uma aprovação. E o que não é certo. Então, o que eu digo para eles, geralmente? O concurso ele vale a pena, mas você precisa entender que é uma renúncia de anos. A necessidade de se organizar. E muitos têm família, precisa sustentar a família, tem que acumular com trabalho. E aí, às vezes, essa dupla jornada de estudo e trabalho torna muito mais difícil, né, a aprovação no concurso público, o que não é impossível. Também não estou aqui para dizer, concurso é impossível, desista, nada disso. É um caminho a ser seguido. Por outro lado, se a gente pensar na iniciativa privada, embora a remuneração inicial, os salários iniciais costumam ser um pouco mais baixos, né, do que o do concurso público, também é possível uma projeção de carreira, né? É possível que, depois de alguns anos, a pessoa consiga estar mais ou menos ali numa remuneração compatível com aquele cargo de concurso público. Então, no final das contas, se vale a pena ou não, eu acredito que é uma resposta que depende muito mais da pessoa, daquele que presta, da condição de vida dela, daquilo que ela almeja. Se ela pretende ter um caráter mais empreendedor, talvez valha a pena ela investir nessa ideia, né, buscar montar uma empresa e desenvolver, buscar investidores. Agora, se ela fala: não, eu prefiro estabilidade, eu prefiro segurança, saber que a chance, a probabilidade de ser mandado embora é mínima, aí o concurso público se aplica melhor a essa pessoa. Então ficamos com essa resposta. Tudo depende daquilo que você almeja para conseguir realmente escolher qual é o melhor caminho. E as estabilidades do concurso público, né, de quem se investe numa função pública, ela está sujeita a um estágio também, né? A um período probatório, né? Exatamente, né? Nos concursos, de um modo geral, nós temos o que chamamos de estabilidade, né? Que até vira e mexe, está na pauta das discussões que buscam ali uma reforma administrativa, querem retirar essa estabilidade, que na verdade é um direito dos servidores públicos, e ela consiste, na verdade, o quê? Que o servidor, uma vez passado o prazo de 3 anos, que é o prazo chamado de estágio probatório, uma vez que ele supere esse prazo de 3 anos, ele se torna estável. E aí ele não perderá o seu cargo por qualquer motivo.
há necessidade aí, né, de uma sentença criminal transitada em julgado ou um processo administrativo ou ainda aquela outra hipótese da avaliação periódica que não está regulamentada até hoje. Essa hipótese da avaliação periódica é interessante, né? Porque se aponta que uma das causas assim, da ineficiência do serviço público é justamente a estabilidade, né? O funcionário público sabe que não pode ser mandado embora, então nem sempre ele se empenha convenientemente, né? Exatamente. E essa hipótese da avaliação periódica de desempenho, ela tá primeiro que ela está prevista na Constituição. Então era algo que já deveria ter sido regulamentado há muito tempo. Há necessidade de uma lei complementar, que até hoje, né, infelizmente não houve uma, vamos dizer assim, vontade política dela ser editada e assim estabelecer como que vai ser essa avaliação, qual o período dela, como que o servidor público ele vai ser demitido, ele precisa ter duas avaliações negativas, ruins, né, insatisfatório, para conseguir ter esse procedimento aberto. Não se sabe, a lei precisa vir para regulamentar. E isso é importante. Eu acredito que não só do ponto de vista do administrado, que é importante que tenha, né, essa avaliação para saber como está a qualidade do serviço que ele está recebendo, né, e também do ponto de vista do servidor. Se o trabalho que ele desempenha é um trabalho adequado. Se junto ali dentro do órgão público, ele realmente está fazendo algo que sirva, que realmente tem efetividade e acabe aí atingindo o seu propósito, que é o quê? Se nós estamos falando de serviço público, é atender, né, todos os administrados, os cidadãos. E a gente vê um impasse aí, que como nós dissemos no início, são 11 milhões de funcionários públicos. Então, o deputado que se atrever a fazer um projeto de lei nesse sentido, ele está mais ou menos cavando uma sepultura política para ele mesmo, né? Pois é, tá aí a falta de vontade política. Não é uma pauta muito interessante que não atrai, né? Então acaba aí deixando de lado. E por conta disso aí já se passaram, né? Mais de 35 anos e nada. Se fosse regulamentado. Sim. E o que é o concurso nacional unificado que foi lançado este ano, 2023? Olha, uma excelente pergunta. Esse concurso unificado, ele foi lançado esse ano e qual que é a ideia? É importante esclarecer aqui que ele vale a princípio para o âmbito federal, apenas para os concursos do âmbito federal. A ideia do governo federal, ao lançar esse concurso unificado, é fazer uma espécie de Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, para os concursos, ou seja, realizar uma prova e a partir dessa prova o candidato terá, né, a habilitação para vários concursos. Óbvio que isso depende aí também, né, de adesão de vários órgãos públicos. Já tivemos alguns como o Ministério da Saúde, a própria Advocacia Geral da União, mas aí conforme esses órgãos vão aderindo, o candidato vai fazer uma prova só e com base na pontuação ele vai poder então verificar qual, ele escolhe obviamente quando ele estiver fazendo a inscrição quais concursos, né, quais vagas, cargos ele vai querer e assim, se aprovado, ele já tem ali a opção de escolher dentro daqueles que ele já selecionou, sem precisar fazer vários concursos, né? Até do ponto de vista econômico para o concurseiro, que a gente sabe muito que custa, né? Tem que ficar pagando várias inscrições, é uma inscrição só para vários concursos. Mas esse tipo de concurso unificado não tem uma dificuldade? Por exemplo, nós sabemos que no serviço público tem diversas áreas, né? Saúde, transporte, comunicação, e cada uma exige uma série de conhecimentos bem específica, né? Então, como que se adequaria, né, essa necessidade de conhecimento especializado com um concurso unificado? Bom, a ideia, né, embora estamos aí numa fase, né, inicial, a ideia é que primeiro tenha uma primeira fase, né, com conhecimentos básicos, né, que se aplicariam a todos os concursos, por exemplo, língua portuguesa, eventualmente aí raciocínio lógico, e depois uma outra etapa na qual seriam os conhecimentos específicos de acordo com aquilo que foi selecionado pelo candidato. Óbvio que a gente está pensando no concurso unificado, que não vai ser uma prova única, né, todo mundo vai fazer a mesma prova. Vão ser segmentados, né, vai ser dividido por etapas de acordo com aquilo que o candidato selecionar. Né? Se nós estamos pensando num concurso para a AGU, óbvio que eu não posso exigir do candidato economia, matemática, não é o que está no edital. Ao passo que se ele prestar um concurso do Ministério da Saúde, eles vão exigir alguns conhecimentos relativos à área específica da saúde pública e tudo mais. Então, eles vão ter que segmentar. A gente não sabe exatamente ainda como o governo vai organizar tudo isso.
né? E é importante até que seja feito de forma bastante efetiva para evitar, né, todos aqueles problemas que nós já vimos no Enem. Se a ideia é fazer algo parecido com o Enem, que não repitam os erros, que não, né, façam aqueles erros que prejudicaram muito e até geram aí uma descredibilidade do próprio exame. É uma coisa que nós temos observado, eu observo muito assim na área jurídica, né, quando visito os fóruns e etc., mas acho que não é só na área jurídica, é um número muito grande, né, de aprovados em concursos que são mulheres e nordestinos. Existe alguma explicação para esse fenômeno? É uma coisa que vem crescendo cada vez mais, né, o índice de aprovação de mulheres e estudantes, né, concursandos lá do Nordeste. Olha, uma curiosidade, isso eu falo com experiência de aula de mais de 12 anos. Os alunos do Nordeste geralmente têm já, né, pelas estatísticas, um nível de aprovação maior mesmo, até do que olharmos os alunos do Sudeste e do Sul. É, não sei porque se lá no próprio Nordeste nós já temos, de certa forma, uma cultura do concurso público, talvez as vagas na iniciativa privada sejam menores, e isso faz com que o candidato acabe já, nas circunstâncias da vida, optando pelo concurso público. Então, esse é um fato. Então, eles acabam já se preparando mais, se organizando, estudando mais para isso. Agora, com relação às mulheres, eu acredito que seja por uma questão de também delas de aumentar, obviamente, percentualmente temos mais mulheres no Brasil, então isso já é um reflexo. E também acredito que pelo concurso gerar estabilidade, faz com que muitas mulheres que são mães solo e acabem também necessitando dessa estabilidade, ela se organize para estudar, para ter essa estabilidade e garantir, né, toda a manutenção da família. Então esse é um E fato também que... também talvez o fato de que muitas delas são esposas de maridos que já têm um trabalho, né? E possam Também, se dedicar mais aos estudos, também contribuiria para isso? também, quando se tem, né, um concursado ou um que tem já uma carreira estável, permite, né, que o outro consiga, bom, agora eu fico por minha conta, você pode estudar, né, e passar e depois isso faz com que, né, o nível da família financeiro aumente. Eu mesmo conheci várias pessoas em que, durante um tempo, o marido ou a mulher, vice-versa, seguravam as pontas na casa, né, um Certo. trabalhava, para que o outro pudesse estudar. E aí, depois de uma média de 2 anos, 3 anos, conseguiu aprovação e pronto. Aí agora ambos estão felizes. É bom esse esquema, né? Então os casais aí se preparem que enquanto um corre os riscos, o outro pode se preparar para uma Sim. carreira mais estável, né? Agora, nós observamos também que existem muitos concursos públicos, né, que são lançados, né, com edital. As pessoas participam do concurso, passam nesse concurso e não são chamadas dentro do prazo do edital. E depois aquele próprio órgão lança um novo concurso para as mesmas vagas. Isso não é ilícito, irregular? Bom, esse é um problema que costuma acontecer no Brasil. No âmbito federal, nós temos vedação expressa na lei dos servidores, que impede que, enquanto um concurso estiver aberto e houver vagas, a administração federal ela tem que preencher aquelas vagas, ela não pode abrir um novo concurso. O problema se dá quando a gente verifica no âmbito estadual, no âmbito municipal, né, que inclusive a quantidade de concursos acaba sendo maior, e aí acontece sim, de um concurso foi aberto, dentro ainda do prazo do edital, resolvem abrir um novo concurso e até chamam aqueles que foram aprovados nesse novo concurso, preterindo aqueles que já tinham sido aprovados até dentro do número de vagas. Esse tipo de prática é uma prática totalmente ilegal e inconstitucional. E se nós olharmos, né, a jurisprudência do STJ, do STF, eles já têm reconhecido o direito à nomeação desse candidato que foi aprovado dentro do número de vagas e dentro do prazo do edital. Se essa pessoa foi preterida dentro dessas condições, ela tem direito à nomeação. Tá? Agora, se foi cadastro de reserva, por exemplo, aí já não se enquadra nesse caso, ou se já passou o prazo do edital, aí ela não vai ter esse direito, ela teria uma mera expectativa. Isso aí praticamente virou uma indústria do concurso, né? Porque os órgãos públicos arrecadam muito com esses concursos, não é um valor pequeno, né? Tem concurso que é 100, R$ 200 para se inscrever e são milhares de pessoas, né? Então vão lançando concurso aí a torto e a direito. E também isso gera um outro problema, né, doutor? As ações judiciais, né?
E nessas ações judiciais, a pessoa que foi preterida e ela pede a investidura no cargo, né, para tomar posse do cargo, ela pode pedir a remuneração como se tivesse sido investida na função ou não pode pedir aquela remuneração? Bom, uma questão interessante também, e que surge essa dúvida em relação a todos que prestam concurso. Todavia, é importante aqui esclarecer que, com base na jurisprudência e entendimento do STJ, se a pessoa deveria ter sido nomeada, né, num prazo anterior e não foi, e conseguiu posteriormente, com base em decisão, determinação judicial, para o STJ, ela não tem direito à indenização. O STJ entende que não caberia aqui a indenização e ela vai receber a partir do momento que ela tomar a posse, que ela começar o efetivo exercício da atividade. Ainda que tenha sido, muitas vezes, por erro interno da administração, o posicionamento hoje é nesse sentido. Talvez, se tiver alguma situação muito específica, muito peculiar, eles possam fazer aí, né, uma distinção e apliquem uma indenização. Mas, na regra geral, eles entendem que não cabe. Aí parece que o STF, houve um julgamento anterior em que ele entendeu, parece que não, apenas em hipóteses assim, muito drásticas, né, como o doutor disse, caberia não receber a remuneração do cargo, mas uma indenização é proporcional àquilo que ela recebeu já trabalhando em outra função. Mas só para casos assim, muito de erros assim, muito grosseiros, questões assim, de arbítrio mesmo, Exatamente, exatamente. Tem que mostrar que realmente foi uma situação que saiu da curva ali, que foi o que a gente chama, né, no direito de distinguish, uma distinção do caso mesmo específico, para que haja. Caso contrário, somente a partir do efetivo exercício. E como o doutor é professor, né, de concursos, né, dessas empresas que dão treinamento para concursos, como que funciona essa preparação? O que o concursando deve fazer? Como que ele deve organizar a sua vida, né, para se preparar para um concurso? Bom, o caminho dos concursos é um caminho longo, eu costumo dizer. E um equívoco que muitos às vezes acabam cometendo é de achar que, bom, saiu o edital, agora é a hora de estudar, né? Saiu o edital e isso é divulgado em muitos sites, noticiários, enfim. Esse é o equívoco. Por quê? Porque quando sai o edital, já é tarde para se começar uma preparação. Salvo se aquela pessoa já estava estudando, né, anteriormente. Mas o momento para começar a estudar o concurso é enquanto não tem edital. Pegar as provas anteriores, verificar qual é a banca organizadora, né, qual o perfil dessa banca. Eu sempre alerto os alunos. Primeira coisa que você tem que verificar é quem é a banca. Qual o perfil dessa banca? Essa banca tem um perfil mais legalista, ou seja, cobra mais a legislação seca, aquilo que está nos códigos, nas leis. Então, aí tem um perfil de estudo. Não, esse tipo de banca é uma banca que cobra mais entendimento jurisprudencial. Então, eu tenho que verificar o que o STJ, o que o STF tem decidido nos últimos tempos. Óbvio que eles não vão cobrar as polêmicas, né, as decisões polêmicas, mas sim aquilo que já está sendo pacificado. Então, esse é um primeiro ponto, verificar qual é a banca, o perfil dessa prova e, além disso, o conteúdo programático. Buscar os editais anteriores, o que já caiu, pode ter uma variação quando sair um novo edital, mas de todo modo, se você já pega os editais anteriores, você já tem uma ideia do que vai ser cobrado, de como que a prova vem. E aí olhar as provas anteriores, as questões anteriores, para saber, né, o nível, para saber o jeito que eles perguntam, né? Tem bancas específicas que preferem fazer uma questão do tipo caso hipotético. Ela narra uma história e depois pede uma solução. Outras vão direto ao ponto. De acordo com determinada legislação, responda. Já vai direto. Então, a base aqui para o estudo dos concursos é identificar a banca, separar as provas anteriores, verificar as questões anteriores. A partir daí, o candidato já vai ter esse material, ele começa a se organizar. Vai verificar se dentro da organização da prova existem matérias com um peso maior do que o outro, né? Dependendo, certas matérias têm um peso maior, então essas é importante que esse candidato foque mais, que ele se organize para pelo menos garantir a pontuação nelas. Dependendo do concurso também, tem grupos, né, blocos de matérias e não se permite zerar. Você tem que ter pelo menos uma pontuação mínima em cada um. Então,
Vejam como o estudo ele tem que ser bem organizado, sistematizado. Aqueles que podem também fazer um curso preparatório pode ajudar bastante, tá? Porque aí o professor muitas vezes já vai com a matéria, já sabendo o perfil, tudo isso que eu estou dizendo, o professor já sabe. Então ele vai passar para o candidato, vai passar para o aluno já de maneira mais fácil, facilitada, e assim ele consegue direcionar o estudo. Mas isso que é importante, que se defina, quero estudar. Bom, a partir daí reúna o material e assim o candidato vai conseguir, né, organizar. E óbvio, e treinar as provas. Não basta só, né, estudar, verificar provas anteriores. Eu preciso treinar. Se puder fazer concursos já é um treino. Fazer simulados, provas anteriores, como se fosse, né, nas mesmas condições, para que assim verifique o desempenho. E concurso é algo que você vai, a longo prazo, aumentando o seu desempenho. Verificando, bom, melhorei aqui, essa aqui não fui tão bem, posso melhorar, e com base nesse estudo contínuo, treino contínuo, o candidato aumenta, sim, as suas chances de aprovação. E acho que também uma boa leitura do edital é sempre salutar, né? É Ver que o edital está fundamental. pedindo. O edital é a regra, né? Eu tive uma experiência meio trágica com o edital, que logo que eu terminei o curso de Direito, eu fui fazer um concurso para a Defensoria Pública lá em Maceió. Eu não tive tempo de me preparar, falei, vou fazer um concurso, pelo menos estou treinando, né? Então eu fui lá, a primeira fase eram 200 questões. Tinha que fazer 65% dos pontos e eu acertei 70 e poucos por cento dos pontos. Então, quando os colegas estavam ali fora discutindo as questões, né, uma delas falou, essa questão aqui eu fiquei em dúvida, eu não marquei. Eu falei, mas por que você não marcou? Porque se eu marcasse e errasse, eu ia perder uma certa. Aí eu falei, mas tinha isso no edital? Tinha, você não leu? Então, o que aconteceu? Os 30% mais ou menos que eu errei foram deduzidos do que eu acertei e eu não consegui passar, só por causa de não ter lido bem o edital. Então, quem vai fazer concurso, leia direito o edital, tá? É muito importante. Sim. Esses detalhezinhos aí são importantíssimos também, né? Não só isso, dessa questão da própria forma da prova, mas até as datas de inscrição, as datas de pagamento. Eu tive um colega uma vez que acabou, né, nessa pressa de fazer a inscrição, não se atentou à data do pagamento. E já havia até, não era um concurso em São Paulo, era em outro estado. Já tinha comprado passagem, já tinha reservado o hotel. E aí, já estava lá quando ele se deu conta de, eu esqueci de pagar o boleto dentro do prazo. Ou seja, aí virou um passeio, né? Porque a prova não dava mais para fazer. Então, e aí, você que é concursando, já passou por uma situação dessa? Se já passou, coloque aí no comentário, né? Queremos ouvir. Então, vamos aproveitar para se inscrever no canal, né? Deixar o seu like, está muito interessante a conversa. E já que estamos aqui falando de concurso público e o próximo tema vai ser exame da OAB, quais são as melhores carreiras indicadas para quem é estudante de Direito, né? E vai querer fazer concurso público depois, para o bacharel em Direito. Exato. O bacharel em Direito, ele tem diversas oportunidades dentro da carreira pública. Ele pode prestar concursos para delegado de polícia, seja estadual, seja federal, defensoria pública, também os concursos de procuradorias municipais, estaduais e também a advocacia da União, magistratura, Ministério Público. Esses acabam sendo aí os principais, o que a maior parte dos concurseiros acabam, né, enveredando aí. Mas também a gente não pode esquecer que tem ganhado bastante destaque os concursos para cartório, para, né, ser o tabelião responsável por determinado cartório, né? Recentemente eu até cheguei a ministrar aulas para candidatos que iriam prestar o concurso de cartório aqui de São Paulo. E a gente tem percebido, né, pessoas de várias áreas do direito, inclusive servidores, né, aqueles que são de procuradorias, magistrados que estão resolvendo migrar de carreira e ir para cartórios. Então também esse é um curso que é menos comentado, mas também é uma ótima oportunidade para quem está buscando concursos públicos. E sem prejuízo de tudo isso ainda,
uma outra possibilidade também é carreiras diplomáticas, né? Embora ali, né, o viés diplomático exija conhecimentos de outras áreas, mas muitos daqueles que prestam também, né, são oriundos aí da Faculdade de Direito. Bom, então nós vemos que nessas áreas do concurso público para cartórios, né, geralmente são para cidades assim distantes, porque aqui nas cidades maiores já está tudo tomado, né? A pessoa quando passa, ela tem um apoio do governo, do estado para montar o cartório? Bom, como é que funciona? Uma vez aprovado, né, e assumindo determinado cartório, a própria associação, né, dos registradores, dos cartórios, aquele que é o tabelião, ele recebe um valor mensal. Ainda que aquele cartório seja deficitário, ele recebe um valor mínimo, que para os custos, né, de pagar o pessoal, de manter pelo menos a parte administrativa. Talvez o tabelião, ele não vai ter um lucro, ele não vai receber nada nos primeiros meses, mas ele tem pelo menos um valor para manter, né, o cartório funcionando. E isso acontece e é o que geralmente as pessoas pegam um cartório deficitário no início, nas primeiras provas que são aprovadas, e buscam depois, né, conforme o tempo, aprovações em cartórios que possam, né, gerar um retorno. E também parece que tem havido muitos concursos para delegado, né? E também para bacharel, né? Também. Qualquer delegacia federal, estadual. Sim, exige o bacharel de direito, né, no Sim. mínimo, tá? Para delegado não há aquela experiência mínima, né, exigência de 3 anos de atividade jurídica. Então, uma vez já concluída a faculdade, já é possível prestar esses concursos. Certo, então pessoal, vamos nos inscrevendo aí no canal, ativando o sininho, deixando seus comentários. E não esqueçam que algum termo assim mais difícil que tenham observado aqui na nossa conversa, vão estar ali no nosso glossáriozinho na descrição do vídeo, tá? Então não se preocupem, vai ser tudo mastigadinho, alguma coisa que não entenderam, e se tiver mais alguma outra também, pode deixar no comentário a pergunta. E agora vamos passar para o segundo assunto nosso, que é o exame da OAB, né? Estamos às vésperas de um novo exame, o pessoal que estuda direito, então, a partir do 4º ano já é possível, né? Fazer esse exame. Todo mundo está querendo saber, né? Quais são as novidades do exame da OAB para este ano? Ao longo desse ano, né, em várias palestras que eu já participei, eu tenho alertado. Esse ano a banca, que é a FGV, que organiza o exame de ordem, tivemos 2 novidades, né? Eles inseriram 2 novidades. A primeira delas foi a interdisciplinariedade. Isso está de forma expressa no edital do exame de ordem, o que significa, resumindo, a interdisciplinaridade significa que dentro de uma determinada questão, de uma matéria, eles podem colocar, né, elementos de outras matérias. Então, uma questão que aparentemente seja de direito civil, pode ter ali também um viés de direito do consumidor. Uma questão de constitucional pode ter ali um viés também de direito administrativo. E assim vai. Então, eles vão mesclar dentro da mesma questão, né, várias matérias. Embora, quando você faz a prova, está segmentado. Você tem lá ética, constitucional, administrativo e por aí vai. Só que dentro de uma questão de uma certa matéria, eles podem, então, fazer essa mescla. E o segundo ponto, que aí acabou atraindo até, né, os olhares de muita gente, que foi o fato deles terem incluído 3 novas disciplinas no exame. Até então, nós tínhamos 17 disciplinas, né, do conteúdo básico das faculdades. Agora temos 20, com a inclusão de direito financeiro, direito previdenciário e direito eleitoral. O Conselho Federal da OAB... Já era pouquinho, resolveram colocar mais 3, Exato. né? O Conselho Federal entendeu que essas 3 disciplinas, elas tinham ganhado maior relevância nos últimos tempos e acabou, né, por inseri-las dentro da prova. É até questionável se a gente for parar para pensar, né? Porque financeiro, previdenciário e eleitoral não são matérias que com muita frequência se tem, principalmente financeiro e eleitoral, nas faculdades. Então já é um problema aí, né? O candidato, ele não tem muito isso na faculdade, ainda vai ter que estudar, embora sejam 2 questões só para cada uma das matérias, mas, né, cria aí, né, uma demanda de estudo nessa... O problema é que você não sabe quais são as 2 questões, vai ter que estudar tudo, né? Exatamente. E previdenciário, vamos convir, né? São muitas normas e é muita coisa. Eu atuo na área previdenciária, eu sei que é difícil. Exatamente. Você não tem como você guardar tudo aquilo de cabeça, tem que consultar perenemente, né, os repositórios, e é complicado, hein? Então, fizeram essa inserção, né? Já tivemos algumas edições com essas disciplinas. O que nós temos visto?
que basicamente eles têm cobrado o mais geral, por hora, né? A banca tem cobrado o mais geral. Se for pensar em previdenciário, eles têm cobrado lei dos benefícios. Ou aquilo que está previsto na Constituição em relação, né, ao sistema previdenciário. De eleitoral, eles têm cobrado lei das eleições, lei de inelegibilidades. E de financeiro, basicamente a lei geral de direito financeiro, né, a 4.320, e a lei de responsabilidade fiscal. Sim, se a gente parar para pensar do ponto de vista, né, amplo, é importante até que todo advogado tenha até conhecimento sobre isso. Mas agora pensando no estudante de direito, aquele que está se formando, não são áreas que com muita frequência alguém sai da faculdade e já vai atuar. Ela começa numa área um pouco mais ampla e depois se especializa e depois vai para uma área mais específica como essa. Não, isso aí nos traz uma questão, né? O exame de ordem, de fato, é um bom filtro para determinar quem vai poder ser um bom ou mau advogado, ou quem não pode ser um advogado, quem pode ser um advogado. Que a gente está vendo aqui que existe uma preparação muito específica para passar num concurso, que é um concurso, né? E talvez depois a pessoa acabou aquela preparação, passou naquele exame e esquece de 90%, né? Bom, sobre essa questão se ele realmente é um bom filtro para a advocacia, pensando no profissional, eu entendo que dizer que a aprovação no exame de ordem fará com que aquela pessoa seja um bom advogado, acho que nesse aspecto não. O bom advogado ele vai surgir, ele vai se tornar um bom advogado, a pessoa se torna um advogado com a experiência, com a prática, né? Óbvio que ele precisa de um conhecimento mínimo. Eu acho que é aí que entra o exame de ordem. Ele pelo menos estabelece, né, umas balizas, alguns aspectos mínimos de conhecimento teórico, tá? Até com um viés prático, mas é conhecimento teórico para que aquele examinando consiga, sim, iniciar a advocacia, tá? Mas agora dizer que vai se tornar um bom advogado, isso é muito difícil dizer, não tem como prever, né? A gente conhece, aí verifica que mesmo já aprovados, não necessariamente exercem, né, uma boa advocacia, né? A gente precisa ter esse exame de ordem, pelo menos no meu ponto de vista, para pelo menos ter um filtro mínimo. E, inclusive, acredito que isso deveria ser replicado até para outras áreas, né? Como, por exemplo, a medicina, que eu acho que também deveria exigir uma prova de conhecimento mínimos para os médicos. Meu doutor, são 17 disciplinas hoje e haverá mais 3 no próximo concurso, né? Então é meio difícil, né, a aprovação nesse exame. E existe alguma estatística da média de aprovação nos últimos anos? Como que tem sido feito isso? Bom, se a gente, né, observar, né, pegar um histórico aí, vamos imaginar dos últimos 10 anos do exame de ordem, verificaremos que a média de aprovação ela está em torno de 20 a 30%, tá? É uma média baixa, relativamente baixa, né? Pensar que todo mundo, apenas 20 a 30% dos candidatos realmente são aprovados, né, o que acaba aí falando, esse exame é um exame difícil, impossível, né? Do meu ponto de vista, não é um exame impossível, não é difícil. O que eu verifico, né, e aí com essa experiência de sala de aula, é que muitas vezes os alunos não estão conseguindo se preparar devidamente para o exame. Aquele conteúdo que a gente aprende na faculdade, divagações, né, filosofia, tudo aquilo que a gente aprende é importante, sim, só que ele não é voltado necessariamente para o exame de ordem. A aprovação na prova, ela exige, né, um conhecimento específico para isso. Então você tem que aprender a se preparar para a prova. Não basta muitas vezes você, eu tenho conhecimento de direito civil, de direito penal, de direito do trabalho. Eu preciso saber se eu consigo aplicar esse conhecimento na prova. E a FGV, que é a banca que organiza, ela tem um jeito próprio de perguntar, tá? Óbvio que aqui a forma como ela organiza a prova e muitas vezes elabora as questões, até podemos criticar certos aspectos quando as questões são vagas, algumas questões ambíguas. No entanto, eu posso dizer que, no geral, a prova ela está bem organizada, bem elaborada. Então, não vejo como uma prova difícil, impossível, mas sim o grande problema aqui seria
A falta de organização de estudo para aprovação nessa prova, tá? Ainda que essa média seja de 20 a 30% de aprovação, o que causa espanto, fala, nossa, mas é muito impossível de conseguir realizar essa prova, na verdade não. Sendo bem organizado, pensando na primeira e depois na segunda fase, né, cada uma a seu tempo, o candidato tem condição suficiente sim de ser aprovado. Certo, então nós já vimos as dicas para o concursando, né, que presta concurso em geral, e diante dessa dificuldade aí de passagem, que são 20, 30%, não é impossível, mas é difícil, né? Sim. Então quais seriam as dicas específicas para o exame da OAB? Bom, pensando no exame de ordem, o primeiro que o candidato tem que saber é que ele tem duas fases, tá? A primeira e segunda fase. A primeira fase tem 80 questões, né, de múltipla escolha, com essas 20 disciplinas, e depois a segunda fase, que é a chamada prova prático-profissional. Na primeira fase, qual que é a dica que eu trago aqui para todos que estão nos assistindo? Se a gente olhar estatisticamente, 70% das questões da primeira fase, tá, dessas 80, cobram legislação seca. Ou seja, leitura do Código Civil, da Constituição, do Código Penal, da CLT e por aí vai. Então, se o candidato se organizar para estudar, lendo, não pegar livro de doutrina, vamos estudar aqui toda a coleção de direito civil, não. É leitura do Código. Leitura simples do Código Civil. Também é importante, dentro da primeira fase ainda, que o candidato se atente aos grupos de matérias com o maior número de questão. Foque naquilo que tem maior número de questão. A matéria que acaba aí todo mundo ouvindo, que é a matéria que precisa ser estudada, é ética e disciplina. É a que tem o maior número de questão. Então, essa matéria, ler o código de ética e o estatuto do exame da OAB é fundamental para aprovação, para conseguir já atingir essa matéria e as outras que têm número de questões compatíveis, que temos ali, além de ética constitucional, temos direito civil e processo civil, tá? Direito penal. Essas matérias podem ser incluídas nesse grupo com maior número de questão, que a gente consegue, basicamente, se separar, atingir 50% da prova, que é o que precisa para aprovação na primeira fase. Então, óbvio que a gente gostaria que o candidato gabaritasse, mas pense que das 80 questões, se eu acertar 40, eu já estou aprovado na primeira fase. Então, vou focar naquilo que tem maior número de questão e depois eu foco nas outras disciplinas, que gradualmente vão diminuindo o número. Tá? Disciplinas como direito empresarial, direito tributário e aquelas que têm duas questões apenas, como comentamos aqui, financeiro, eleitoral, direitos humanos, direito internacional, direito ambiental. E vale lembrar, inclusive, que por conta da interdisciplinaridade, nessa primeira fase, estudando, por exemplo, o direito constitucional, você consegue muitas vezes acertar uma questão de administrativo, uma questão de direitos humanos, uma questão de ambiental. Porque a nossa Constituição, como ela é analítica, ela fala de tudo, então a chance de cair uma questão com fundamento constitucional é muito grande. Então, a dica da primeira fase é essa, né? Focar na legislação seca. Segunda fase. A segunda fase é a prova prático-profissional. Então, aqui exige, além, obviamente, da leitura da legislação, que você já fez na primeira fase, vai ter que reforçar na segunda, treino de peças. Aqui, o candidato, o examinando, ele precisa praticar, redigir. Então não basta só o conteúdo, tá aqui na minha cabeça, fresquinha a matéria. Eu consigo traduzir isso, escrever uma peça, elaborar uma petição inicial, elaborar um recurso, uma defesa. Porque muitas pessoas, muitos candidatos chegam, alunos chegam, professor, eu sei a resposta. Só que na hora de escrever, trava. Não sai nada. Aí trava. Começa lá, excelentíssimo senhor, e eu não sei agora como continua, para onde eu mando e o que eu peço. Então é interessante que é preciso treinar, tá? Existem aí no mercado inúmeros modelos de peças, mas o aluno precisa conhecer quais são as peças principais de cada disciplina. Lembrando aqui que na segunda fase, ele tem que escolher qual disciplina ele vai querer fazer a prova. E isso já é feito no momento da inscrição. Então é importante, a hora que você for fazer inscrição para o exame de ordem, eu já tenho que definir qual matéria eu vou escolher. Vou escolher civil, vou escolher penal, empresarial, tributário, trabalho,
constitucional, administrativo. São essas as disciplinas que nós temos, né, na segunda fase. Então, a prática, que seja para a peça, seja para responder as questões, é importante. Saber como responder. Exatamente o examinador, o jeito que ele quer que você responda. Porque não basta só dizer, a resposta está no artigo X do Código Civil ou da Constituição. Só dizer que está no código, que está lá, não pontua. Eu preciso começar uma resposta. E aqui nós utilizamos técnicas de redação. Começo, meio e fim. Introdução, né, desenvolvimento e conclusão. É isso que eu preciso. A resposta precisa ter isso para que o aluno pontue e assim também obtenha aprovação. Apenas para fechar, na segunda fase, para aprovação é preciso de 6 pontos. A prova vale 10, mas basta que eu atinja 6 pontos, eu já consigo ser aprovado. Lembrando que a peça prática, ela vale 5 pontos. E as questões, então, valem a diferença, tá? Então, mais 1,25 para cada questão. E hoje parece que no exame da OAB não é necessário mais citar doutrina e jurisprudência, né? Eu lembro que até o exame que eu prestei foi 137, os colegas, todo mundo que participava, tinha que levar livros e livros e livros para poder pesquisar doutrina, jurisprudência na hora. Alguns levavam até malas de viagem cheias, né? Sim, Eu a lembro malateca, né? uma mala cheia. Tinha uma colega que ela levou uma mala cheinha, foi prestar em civil, que é o que tinha mais assim material, né? E a prova de civil naquele ano foi a mais fácil de todas. Ela precisou usar só um livro. Virou até objeto de anedota lá depois, né? Exato. Esse é um fato, inclusive, até que reforça aquilo que eu disse, de que a prova ela não é tão difícil quanto parece. Antigamente era mais. Era mais difícil. Se você tinha que levar uma mala de livros para fundamentar com doutrina, com jurisprudência, isso exigia do candidato, né, um conhecimento maior, porque você não ia ficar lá na hora tentando adivinhar onde estava, você já tinha que saber onde estava a resposta. Agora, você só leva o vade-mecum, só a legislação seca. E a prova vai nesse perfil. Se olharmos as respostas, como eu disse, 70% está na legislação. Os outros 30% que eles cobram, acaba aí sendo dividido basicamente 20% jurisprudência, que uma parte está no código, porque são as súmulas, que você já está levando, inclusive, e uma parte ou outra que eles cobram algum julgado mais pacificado, aquilo que já está na mídia, que basta ler o jornal, se acompanha as notícias do que o STF decidiu, o que o STJ decidiu. E o restante ali, os 10%, algo de doutrina. Mas aí são conceitos básicos do direito, algo que o próprio candidato consegue responder, né, com as próprias palavras, o conceito, muitas vezes, do que é propriedade, do que é domicílio, algo que não vai exigir, né, buscar ali, muitas vezes, uma doutrina para fundamentar. É algo que ele consegue responder, né, com base até na própria legislação que ajuda, né, muitas vezes já traz alguns conceitos que estão na própria lei. Interessante. Então, se você tiver alguma dúvida a mais sobre esse assunto, pode deixar nos comentários, né, que o professor pode esclarecer ali. Sim, também. com Fica à certeza. disposição, né? Porque o assunto é bem vasto, nós não temos tanto tempo, né? E agora nós vamos para as perguntas do público. E a primeira vai ser de uma colega nossa, que é colaboradora da nossa produção, que é estudante de Direito, vai prestar brevemente, né? Então vamos aí às perguntas do público. Oi, doutor, tudo bem? Meu nome é Giovana Cardoso, sou de São Bernardo do Campo e eu tenho uma dúvida sobre o exame da OAB. Existe alguma questão que é passível de recurso? Se sim, como funciona? Então, Giovana, sobre essa questão das eventuais questões passíveis de recurso no exame de ordem da OAB, é importante a gente atentar que quando há enunciados ambíguos, enunciados vagos, ou a própria banca, de ofício, já emite um comunicado e corrige, ou, se não fizer, dentro do prazo recursal, tá, o candidato precisa ali colocar os seus fundamentos, mostrando que a questão, muitas vezes, apresenta mais de uma resposta correta. Tá? Eles colocaram como correta aquela, mas se a gente olhar para a forma como a gente percebe e lê o enunciado, admite-se outra resposta. Ou então, já tivemos casos de que, ao ler o enunciado e as alternativas, nenhuma das respostas é a correta. Então, eles têm que anular essas questões. Então, é importante, fique atento, tá? Dentro do prazo recursal, é importante que justifique, tá? Fundamente o porquê daquela alternativa ser correta ou não haver
uma alternativa correta e pedir a anulação e a atribuição do ponto. Oi, bom dia. Meu nome é Ellen, eu sou de São Bernardo do Campo e eu tenho uma dúvida. Quando eu passo em um concurso, em quanto tempo o governo tem que me chamar? Bom, Ellen, com relação à sua pergunta, não tem um prazo definido para que, uma vez aprovado em concurso público, você seja chamada, tá? Óbvio que dentro do prazo do edital, eles têm que chamar, mas aí não tem como dizer, bom, vai se chamar, já fui nomeada, fui aprovada. Vou ser chamada daqui 6 meses, daqui 1 ano? Isso é algo muito relativo, depende muito das condições daquela administração. Algumas pessoas que eu conheço foram chamadas em 6 meses, outras pessoas levaram 2, 3 anos para realmente serem chamadas. Então não tem um prazo definido, tem que acompanhar e, óbvio, torcer para ser o quanto antes. Olá, meu nome é Maria Eduarda, falo de São Paulo e minha pergunta é: qual é a matéria mais fácil para escolher para fazer a segunda fase da OAB? Bom, Maria Eduarda, na verdade não tem a melhor matéria na segunda fase. Eu costumo dizer que para a escolha da segunda fase, nós temos 2 critérios. Primeiro, afinidade, tá? E o segundo, o conhecimento básico. Afinidade. Você precisa ter pelo menos um gosto, gostar daquela matéria. Eu gosto de aprender, gosto de estudar aquela matéria. E com relação ao conhecimento prévio. Eu tenho já um conhecimento prévio sobre aquela matéria. É uma matéria que eu não tive muito na faculdade, estudei pouco. Por que você vai escolher uma matéria que você não tem um conhecimento prévio? Então, para a escolha, você precisa definir esses 2 critérios. Gosto e já tenho um conhecimento. Fica mais fácil de você conseguir, né, estudar e, óbvio, obter a aprovação. Então não caia naqueles mitos que temos por aí de tem matéria mais fácil, tem matéria com menos peça. Não tem nada disso. Cada matéria tem a sua peculiaridade, né? Tem o seu número de questão, né? de peças, e isso depende muito, varia de acordo com aquele que está prestando. Então, o importante é você verificar se você gosta e se tem um conhecimento prévio para escolher a disciplina. Então vamos lembrando mais uma vez nossos espectadores, né, para se inscrever no nosso canal, se ainda não fizeram, ativar o sininho para receber notificação. Estamos toda semana publicando, né, uma nova conversa, uma nova entrevista, cheia de informação útil, né? Deixem seus comentários, o like, né? E não se esqueçam também que termos mais difíceis estão no nosso glossário, na descrição do vídeo, né? E, professor, nós queremos agradecer muito a sua presença, né? Com informações muito úteis para quem vai fazer concurso, para quem vai fazer o exame da OAB, né? Esperamos também poder contar com a sua presença no futuro para outros assuntos. Sabemos que o professor assim, tem formação em várias áreas, né? E deixamos assim o microfone à sua disposição para os cumprimentos finais para a nossa plateia. Eu que agradeço o convite e a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui. Fico sim à disposição para retornar, para a gente tratar de outros assuntos. E qualquer dúvida também que alguém tenha de algo que foi tratado aqui, podem me procurar inclusive no Instagram, tá? No @PHLPeixoto, @PHLPeixoto é o meu perfil, em que é um perfil profissional voltado para isso, para estudos, para exame de ordem e para concursos públicos. Então, agradeço a presença aqui de todos e fico à disposição. Obrigado, professor. Então tivemos hoje mais uma entrevista, né, no nosso podcast Doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas e contamos com a sua participação, com a sua inscrição, com o seu like e seus comentários aqui no nosso vídeo. Então, obrigado pela presença e até mais.